A mensagem do terceiro anjo. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, o qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso, com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora da tentação e angústia que diante deles estava. Disse o anjo: serão trazidos em cerrado combate com a besta e sua imagem. Sua única esperança de vida eterna consiste em permanecer firmes. Posto que sua vida esteja em jogo, deverão reter com firmeza a verdade. O terceiro anjo encerra sua mensagem assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Ao dizer ele estas palavras, aponta para o santuário celeste. A mente de todos os que abraçam esta mensagem é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera, e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Esta expiação é feita tanto pelos justos mortos, como pelos justos vivos. Inclui todos os que morreram confiando em Cristo, mas que, não tendo recebido a luz sobre os mandamentos de Deus, têm por ignorância pecado, transgredindo seus preceitos. Depois que Jesus abriu a porta do lugar santíssimo, viu-se a luz a respeito do sábado, e o povo de Deus foi provado, como foram os filhos de Israel antigamente, para ver se guardariam a lei de Deus. Viu o terceiro anjo apontando para cima, mostrando aos desapontados o caminho do lugar santíssimo do santuário celestial. Entrando eles pela fé no lugar santíssimo, encontraram a Jesus, e a esperança e a alegria brotam de novo. Viu-os olhar para trás, revendo o passado, desde a proclamação do segundo advento de Jesus, através de sua experiência, até a passagem do tempo em 1844. Vêem eles seu desapontamento explicado, e a alegria e a certeza de novo os animam. O terceiro anjo iluminou o passado, o presente e o futuro, e eles sabem que, na verdade, Deus os tem guiado por sua misteriosa providência. Representou-me que os remanescentes seguiram pela fé a Jesus ao lugar santíssimo, viram a arca e o propiciatório, e ficaram encantados com sua glória. Jesus levantou então a tampa da arca, e eis as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, sobre elas escritos. Examinam os vívidos oráculos, mas, a tremer, recuam quando vem o 4º mandamento entre os 10 santos preceitos, como a luz a resplandecer sobre ele, mais brilhante do que havia sobre os outros 9, e uma areola de glória em redor dele. Nada acham ali que os informe de que o sábado fora abolido, ou mudado para o primeiro dia da semana. O mandamento reza como quando fora falado pela voz de Deus, em grandiosidade solene e terrível, sobre o monte enquanto os relâmpagos coruscavam e os trovões rimbombavam. É o mesmo que era quando for escrito com seu próprio dedo nas tábuas de pedra. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, versos 9 e 10. Ficaram admirados vendo o cuidado que é tido com os 10 mandamentos. Vem-nos colocado junto a Jeová, sob a sombra e proteção de sua santidade. Vem que tem estado a conculcar o 4º mandamento do Decálogo, e tem observado um dia legado pelos pagãos e papistas, em vez de o dia santificado por Jeová. Humilham-se diante de Deus e lamentam suas transgressões passadas. Vi no turíbulo o incenso exalar fumo quando Jesus oferecia as confissões e orações deles a seu Pai. E subindo esse fumo, uma luz brilhante repousava sobre Jesus e sobre o propiciatório. E aqueles que, com fervor e oração, estavam perturbados por terem descoberto ser transgressores da lei de Deus, foram abençoados, e seus rostos se iluminaram de esperança e alegria. Uniram-se à obra do terceiro anjo,
e alçaram suas vozes para proclamar a solene advertência. Poucos, porém, a receberam a princípio. Contudo, os fiéis continuaram a proclamar a mensagem com energia. Vi então muitos abraçarem a mensagem do terceiro anjo e unir suas vozes com aqueles que primeiro tinham dado advertência e honrado a Deus, observando o seu dia de descanso santificado. Muitos que abraçaram a mensagem não tinham tido experiência nas duas mensagens anteriores. Satanás compreendeu isto, e seu olhar mau estava sobre eles para os transtornar. Porém, o terceiro anjo lhes estava apontando o lugar santíssimo, e aqueles que tinham tido experiência nas mensagens passadas estavam a apontar-lhes o caminho para o santuário celestial. Muitos viram a perfeita cadeia de verdades nas mensagens do anjo, e alegremente as receberam em sua ordem, e pela fé seguiram a Jesus no santuário celestial. Estas mensagens foram-me representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Depois do grande desapontamento em 1844, Satanás e seus anjos estiveram ativamente empenhados em armar laços para abalar a fé da comunidade. Ele afetou a mente das pessoas que haviam tido alguma experiência na mensagem e possuíam uma humildade aparente. Alguns indicavam o futuro para o cumprimento da primeira e da segunda mensagens, enquanto outros apontavam o passado, declarando que elas já haviam sido cumpridas. Esses estavam ganhando influência sobre a mente dos inexperientes e perturbando sua fé. Alguns estavam investigando a Bíblia para edificar sua própria fé, independentemente da corporação. Satanás exultou com tudo isto, pois ele sabia que os que se livravam da âncora podiam por ele ser afetados por diferentes erros e levados à roda por diversos ventos de doutrinas. Muitos que tinham sido líderes na primeira e na segunda mensagens agora negavam-nas, e houve divisão e confusão no corpo da comunidade. Minha atenção foi então chamada para Guilherme Miller. Ele parecia perplexo e estava quebrantado por ansiedade e angústia por seu povo. O grupo que havia estado unido em amor em 1844 estava perdendo seu amor, opondo-se uns aos outros e caindo num frio estado de apostasia. Ao contemplar isto, o sofrimento consumiu-lhe as forças. Eu vi líderes observando, temerosos de que ele aceitasse a mensagem do terceiro anjo e os mandamentos de Deus. E quando ele se inclinava para a luz do céu, esses homens elaboravam algum plano para afastar-lhe a mente. Uma influência humana foi exercida para conservá-lo em trevas e reter sua influência entre os que opunham a verdade. Finalmente, Guilherme Miller levantou sua voz contra a luz do céu. Falhou ao não receber a mensagem que teria explicado plenamente o seu desapontamento e lançado luz e glória sobre o passado, o que lhe teria restaurado as exauridas energias, iluminando sua esperança e levando-o a glorificar a Deus. Ele se apoiou na humana sabedoria, em vez da sabedoria divina. Mas, ao quebrado por árduos labores na causa de seu mestre e pela idade, não foi tão responsabilizado como os que o afastaram da verdade. Estes são responsáveis. O pecado repousa sobre eles. Se tivesse sido possível a Guilherme Miller ver a luz da terceira mensagem, muita coisa que lhe parecia escura e misteriosa teria sido explicada. Mas seus irmãos professavam tão profundo amor e interesse por ele que ele achou não dever romper com eles. Seu coração se inclinava para a verdade, e então ele olhava para seus irmãos. Eles se opunham a ela. Podia ele afastar-se dos que com ele tinham permanecido lado a lado na proclamação da vinda de Jesus? Ele pensava que eles certamente não poderiam levá-lo ao extravio. Deus permitiu-lhe cair sob o poder de Satanás, o domínio da morte, e escondeu-o na sepultura, afastando-o daqueles que o estavam constantemente desviando da verdade. Moisés errou quando estava prestes a entrar na terra prometida. Assim também, eu vi que Guilherme Miller errou quando devia logo entrar em Canaã celestial, em permitir que sua influência fosse contra a verdade. Outros levaram-no a isto.
Outros darão conta por isto. Mas os anjos vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta.